Nota de advertência, boa noite a todos. Muito obrigado por terem resistido até esta hora e estarem aqui ainda para a gravação do programa E Deus Criou o Mundo. Gostava de sugerir que desligassem os vossos telefones ou então que os pusessem em silêncio para não entrarem na emissão. Sobre a data em que o programa vai ser emitido, não sabemos ainda, não será antes de daqui a 3 semanas. Provavelmente será daqui a 3 semanas. Nós vamos fazer agora um programa entre nós os três e no final do programa abriremos a possibilidade de fazerem perguntas e responderemos e gravaremos as perguntas também e depois logo se vê se faremos ou não um segundo programa com base nas vossas perguntas. Mas iniciamos com um programa normal, como se estivéssemos a gravar no estúdio. Estão todos ligados. É preciso fazer ensaios de voz? Sim. Então, Pedro, se quiser começar. Bom, a minha voz é a pior. Esta edição especial de E Deus Criou o Mundo surge no contexto do primeiro Congresso Internacional A Morte, Leituras da Humana Condição. Em nome de Carlos Quevedo, o autor e produtor do programa, de Khalid Jamal, de Pedro Gil e de Joshua Roy, que comigo, Henrique Mota, participam no programa de hoje, agradeço aos organizadores o convite e agradeço também a todos os presentes por terem resistido e ficado até esta hora tardia da noite que marca o encerramento deste Congresso. Como o tema do Congresso sugere, no programa de hoje vamos falar da morte nas 3 religiões abrâmicas. Como ponto de partida, tomo por referência o texto de apresentação do Congresso assinado pelo Presidente da Comissão Científica, Paulo Jorge Alves, que a páginas tantas diz: a perspectiva temporal futura da vida conta com a incontornável existência da morte. A morte possui potenciais de benefício para a qualidade do percurso existencial do ser humano, enquanto fonte de sentido e de emoções, espaço ímpar de encontro e de confronto. Vamos, neste programa, ver do lado das grandes religiões monoteístas qual é a perspectiva dos seus crentes. E começo por perguntar, inevitavelmente, a Joshua Roy, o que é a morte para o judaísmo e se a morte é, para um judeu, um espaço e uma oportunidade de encontro ou, afinal, ainda é um confronto? Bom, a morte para o judaísmo é um fenómeno natural da própria vida. Tal como o nascimento é um fenómeno natural de início de vida, a morte é um fenómeno natural do fim da vida. Do fim da vida terrestre, do fim da vida humana. Crê-se no judaísmo na imortalidade da alma e crê-se também nos últimos tempos, no ressuscitar da humanidade. Com algumas reservas, porque nas diversas correntes do judaísmo, uns acreditam que será o corpo que vai reviver, outros será a Assembleia das Almas que se vai purificar e unir. Não existe no judaísmo, na realidade, uma definição sobre o futuro da vida eterna ou da vida depois da morte. Existem opiniões, sabe-se, entre aspas, que as almas entram para um espaço chamado Sheol e depois daí há diversas opiniões e algumas contraditórias. Nós voltaremos a falar, por causa da vida depois da morte, o que é, mas gostava de fazer aqui uma ronda, primeiro ainda pelo Pedro Gil e pelo Khalid Jamal, sobre esta ideia da morte ainda como uma oportunidade de encontro ou de confronto. Pedro Gil. A morte é assustadora se for o espaço onde ficamos entregues a nós próprios e à nossa solidão. E, em parte, a forma chocante com que a morte entra para a nossa vida, pelo que acontece à nossa volta, é nós voltarmos a abrir a interrogação ou a dúvida sobre o que é que realmente aconteceu, onde está esta pessoa.
E pode-nos até vir a inquietação, pode-nos vir, eventualmente, o remorso daquilo que não fizemos. E depois refletimos essa leitura para nós próprios e pensamos por onde é que nos acontece ir depois da morte. No cristianismo, as ideias são claras na sua essência, não são claras nas suas definições concretas, mas a ideia principal, que acho que é a mais importante de todas, é saber que a morte é aquele momento passado o qual finalmente nos encontraremos com quem está à nossa espera há imenso tempo a preparar o melhor que tem para nos dar. É o encontro com Deus Pai, que é um encontro que não é obrigatório, portanto, quem não quiser mesmo encontrar-se com Deus Pai não pode depois queixar-se, porque não isso não vai acontecer, e que esse encontro será não apenas uma junção de espíritos, portanto, não é apenas uma união de vontades e de inteligências, mas é mesmo um reviver com um corpo que terá uma transformação e vendo numa realidade natural que terá uma figura semelhante àquela que nós conhecemos, mas recaustada. Voltaremos também aí. Khalid Jamal, para o Islão. Bom, para que se perceba o conceito da morte no Islão, é preciso perceber que, enfim, Deus nos deu o corpo e a alma e deu-nos a possibilidade de estarmos aqui neste mundo e que esta vida é uma vida passageira e finita. E, portanto, a alma perdura, de igual modo como no judaísmo, e o corpo, esse sim, acaba por ser perecível e, portanto, chega ao seu fim quando do término da nossa vida. Eu socorrer-me aqui de uma frase em árabe que está escrita no Alcorão e que diz Kullu nafsin dha'iqatul maut, ou seja, todo o corpo, toda a alma terá de provar o sabor da morte. E, portanto, no caso do Islão, é especialmente simbólico e eu gostava de deixar registado que todas as pessoas que vêm a esta terra terão de provar o sabor da morte, inclusive até mesmo os profetas. E, portanto, por mais que esta ideia, porque de facto a morte para todos nós, seres humanos frágeis, vulneráveis, é assustadora, não é? A ideia de que nós vamos nos separar com uma realidade obscura, desconhecida, mas para o Islão, o profeta Muhammad disse-nos que a morte é um presente para o crente. E, portanto, eu gostava de deixar também aqui esta nota, a título de reflexão, que todas as religiões, e especialmente o caso do Islão, acabam por nos conduzir à ideia de termos de refletir sobre a nossa passagem efêmera nesta vida e na vida após a morte. Mas, nesse sentido, a morte pode ser um momento de alegria para o Islão? É essencialmente um momento de alegria, porque, embora a transição seja assustadora, embora haja um momento em que, lá está, há uns dias atrás falávamos aqui, a morte assusta porque a alma larga e liberta-se do corpo e passa para uma realidade e uma dimensão distintas. Mas, em bom rigor, embora não haja um apelo para a morte, há um apelo para a vida eterna, essa sim infinita. E, portanto, inevitavelmente, a morte acaba por ser um momento que dá lugar a uma vida mais alegre do que esta, que é uma vida em que nós poderemos ir necessariamente para o céu. No judaísmo há vida eterna, Joshua Roy. Sim. A alma é considerada eterna. Não existe este Portanto, há uma distinção entre corpo e alma. Sim. E até há uma crença, digamos, que a libertação da alma se faz à medida que o corpo se vai decompondo. E por isso há um luto que começa exatamente na morte, depois no enterramento, depois a seguir nos 7 dias e depois nos 30 dias do funeral e depois no ano, que dá uma graduação de temporal de alívio em relação ao luto. Na realidade, estas religiões aqui do Ocidente, abraâmicas, criam uma perspectiva de vida eterna que dão-nos uma sensação de permanência. No entanto, há outras religiões que não acreditam na vida eterna. E, portanto, nós somos educados, digamos, nesta tradição. E é uma tradição que passou
para o cristianismo e que passou para o Islão. E no cristianismo, Pedro Gil, existe vida eterna ou é uma forma de consolar o sofrimento daqueles que têm a perda dos seus queridos? Bom, o ser eterno não consola se a situação de eternidade não for satisfatória, não é? Portanto, até um bocadinho, em parte, o conceito não é particularmente atraente, precisamente por dar parecer prometer um certo aborrecimento, não é? Permanecer no mesmo estado sempre, pelo menos pode provocar talvez dores nas costas, a pessoa pode ficar um pouco limitada. Mas aqui, de qualquer forma, aquilo que eu quero dizer é que há um instante constante de experiência máxima de felicidade. Isso é a situação da eternidade enquanto união com Deus. Naturalmente, como disse há pouco, quem não quiser estar com Deus não estará com Deus, a situação dessas pessoas é viver num permanente instante de afastamento de Deus. Se considerarmos que Deus é onde reside toda a bondade em grau pleno, aquele que recusa Deus experimentará aquilo que é a ausência total de bem num instante que não terá fim. Isso é aquilo que para os cristãos, para os católicos, é o inferno. Sim. Para os muçulmanos também há céu e inferno? Sim, as palavras em árabe são Jannat, céu, e portanto ao paraíso, e Jahannam, inferno. E na realidade, enfim, eu tenho dito várias vezes, essa é uma das grandes diferenças, ou se quiser, a singularidade, se me permitem, do Islão. É, na realidade, enfim, Deus é sumamente bom, é sumamente misericordioso, e acima do trono de Deus existe um dizer em árabe em que Deus, falando de si próprio, diz: sem dúvida, a minha misericórdia superou a minha ira. De qualquer modo, na realidade, enfim, seria injusto para com aqueles que praticaram o bem e foram piedosos nesta terra e nesta passagem curta, como disse, que que os seres humanos não fossem, de certa forma, responsabilizados por aquilo que fazem aqui na terra. E, portanto, a pessoa que viveu de forma ímpia, a pessoa que não praticou o bem, não viveu em conformidade e harmonia com os desígnios de Deus e com aquilo que é o desidrato do ser humano, que é ser sumamente bom à semelhança da característica divina, pois bem, terá de pagar e de suportar na sua esfera os efeitos dessa vida. O mesmo se passa no judaísmo, porque há a vida vindoura e há também mas um conceito de inferno não é tão evidente. É um julgamento de Deus. Deus julga o comportamento daquela pessoa na vida. E aqueles que forem julgados negativamente, têm um sítio, uma prisão para onde ir? Bom, eu sinceramente não tenho a certeza, mas penso que não está definido. Já agora deixe-me só acrescentar aqui uma coisa. Há uma presença perante Deus e uma justificação da maldade, por exemplo. Aqui, deixe-me só dizer que, em relação, no caso do Islão, eu nunca assisti, nunca pude ler nenhum verso, seja corânico ou até do profeta Muhammad e de outros, dizendo que quem não praticar isto vai para o inferno. Muitas vezes os imãs e outros sacerdotes socorrem-se um bocadinho desse exemplo para definir, de certa forma, qual é que é o limite. Ou seja, isso é conformador dos comportamentos. Agora, há sempre a ideia, e as religiões promovem isso, da esperança e da luz ao fundo do túnel. Ou seja, evidente que se praticarmos o mal vamos ter de suportar isso, mas existe sempre no ar a ideia, ou a mensagem subliminar de que Deus é sumamente bom e perdoador. Claro. Mas a pergunta que se pode fazer é se a pessoa pode ir ter com Deus não querendo ir ter com Deus. Exatamente. E se Deus pode, nesse julgamento que falava Joshua Roy, pode condená-lo a uma infelicidade eterna, que é o outro lado da felicidade eterna, não é? Se virmos isso do ponto de vista filosófico, estou-me a lembrar agora do filósofo francês judeu Henri Bergson, que dizia que as almas são insufladas ao nascimento e são retiradas e integradas em Deus. São insufladas por Deus e retiradas para Deus. Portanto, seria um ciclo. O que deu nos tempos, enfim, cabalísticos do judaísmo esotérico, na história das reencarnações. E ainda é hoje um hábito dos judeus
darem a uma criança que nasce o nome de um avô, ou de um pai falecido, ou de uma mãe falecida, ou de uma avó falecida. Portanto, no sentido de haver uma renovação daquela pessoa ou daquela alma, digamos. Mas são crenças. E essa mesma ideia não está presente em alguns hábitos de sepultação dos judeus? Bom, aqui há alguma contradição neste sentido. Como sabe, os descendentes dos antigos sacerdotes do templo, que é uma casta, no fundo, os Kohanim, que eram os sacerdotes do templo, não devem ter contacto com a morte, isto é, nem entram em cemitérios, nem tocam em cadáveres, nem assistem a enterramentos. No entanto, o corpo é sempre considerado com um grande respeito e não se deve enterrar, por exemplo, um corpo sem ser devidamente lavado, para que se apresente limpo e puro. E envolto numa mortalha, aliás, como os muçulmanos fazem, uma mortalha branca. A diferença entre os judeus e os muçulmanos é que o corpo é posto na terra em decúbito dorsal, deitados de costas, portanto, e nos muçulmanos de lado, com o olhar para Meca. Os judeus normalmente orienta-se e simboliza-se, melhor dito, Jerusalém colocando um pouco de terra, em todos os cemitérios judaicos há um pouco de terra de Jerusalém que se põe no corpo antes da mortalha para que simbolicamente haja uma passagem por Jerusalém. Aliás, nas orações chamadas de passagem, foca-se sempre a passagem da alma por Jerusalém. Eu agora gostava de perguntar uma coisa que eu, como estive em Jerusalém há pouco tempo, verifiquei que no cemitério judaico da cidade, sobre os túmulos há pedras colocadas manualmente, porque são pedras soltas, vê-se que foram lá postas de propósito em quase todas as campas. Qual é que é o significado dessas pedras? Bom, são presenças. No fundo, são respeito e posto como um sinal de presença de uma pessoa que foi rezar ou que foi, enfim, honrar aquele defunto porque o conhecia, porque, enfim, porque não tem nenhum outro significado. Porque eu acho que não vi lá nenhuma flor, que é aquilo que é normal encontrar-se. São as flores dos Exatamente. católicos. Nós não usamos flores. Porquê? Bom, eu penso que é só uma tradição. Como nós temos origem no deserto, se calhar também era difícil arranjar flores nessa altura. Mas, enfim, julgo por acaso, no nosso caso também não acontece. Quer dizer, vamos lá ver, mais uma vez... E põem pedras? Não, nem pedras nem flores. No caso do... há um princípio, vá lá, que rege, digamos assim, o cemitério, ou neste caso na Europa, os talhões islâmicos, que é o princípio da simplicidade e da humildade. Ou seja, até nesta altura, ou especialmente nesta altura do fim de vida, aliás, como em toda a nossa vida, deve-se propugnar por uma certa humildade e, portanto, normalmente não se aconselha a grandes manifestações ou de riqueza ou muito ostensivas, de certa forma, nas campas. Em relação às flores, aqui o talhão islâmico de alguns cemitérios em Portugal e na Europa tem flores, porque, enfim... De certa forma, mais uma vez digo, um muçulmano que nasceu e cresceu aqui no Ocidente, porventura, enfim, terá vontade de se manifestar, ou de manifestar a sua solidariedade, ou o seu apreço, o seu tributo ou homenagem ao de Cuios através dessa forma. Eu confirmo também, como o Pedro Gil, ainda antes do programa, comentava isso,
no cemitério em Cracóvia judaico só há pedras, não há nenhuma flor. E há muitas pedras, e quase construções de pedras em cima das campas. Que todos têm que ser enterrados, a cremação não é autorizada. Isso era um ponto sobre o qual eu iria perguntar agora, e já agora... Canonicamente não é autorizada a cremação, exatamente por causa da ressurreição. Não se pode destruir pelo fogo aquilo que tem que ser voltar ao pó naturalmente. Ora bem, por outro lado, as pedras tumulares, embora nos cemitérios judaicos às vezes haja diferenças, sobretudo na altura da pedra, não devem ter exclusivamente o nome, a data de nascimento, da morte, e não serem ornamentadas, para não terem qualquer símbolo de riqueza. Mas isso também depende do tipo. Por exemplo, nos cemitérios askenazi do norte da Europa, o corpo é enterrado e a pedra é posta na cabeceira, na vertical, com o nome, etc. Bom, nos sefarditas, portanto, nos judeus dos países mediterrâneos, com muita similitude com os muçulmanos, a pedra é uma pedra que se põe em cima da cova do enterramento, não é? E que deve ter o nome, etc. As pessoas... Lembro-me, por exemplo, um homem que foi o nosso presidente aqui em Lisboa durante 58 anos, o professor Amzalak, deixou escrito que a pedra dele devia ter unicamente o nome e não devia ser mais alta do que a mais baixa que existisse no cemitério. E ele, no entanto, foi reitor da Universidade Técnica, foi laureado em múltiplas universidades no mundo, etc. Porquê? Porque é um sinal de humildade. Ali somos todos iguais. Isso é também comum nos católicos. Também encontramos muito esta ideia. Os cemitérios têm muitas campas rasas, depois também têm outras construções. Sim, não há nenhuma orientação religiosa sobre isso, evidentemente. Aconselhando-se já as pessoas considerar quase tudo como dom de Deus, porque é mesmo quase tudo, seria estranho, na altura em que a pessoa está a querer entrar, não é, na intimidade com Deus através de uma recepção bondosa de quem passa por cima de bastante das nossas deficiências, andarmos a desejar que a nossa morte fosse uma morte esplendorosa de quem se põe de bicos dos pés, não é? Portanto, evidentemente isso é assim. Mas eu gostava só de fazer uma pergunta, se me é permitido, porque no judaísmo a cremação é então proibida como afirmação da fé na ressurreição dos mortos. A pergunta é, então, afirma-se no judaísmo que há um regresso à carne, portanto, não é na vida eterna, porque esse é o sentido da ressurreição, não é? Foi como eu disse no princípio, há correntes que dizem que sim, há correntes que dizem que não. E as que dizem que sim, dizem que o corpo é refeito a partir de um osso que não se sabe qual é, mas que em hebraico chama luz, e que ainda não foi identificado. Há quem diga que é o Atlas, o Axis, mas não se sabe. Porque no fundo, nós humanos, perante a morte, consideramos um mistério. Porque, do ponto de vista filosófico, o problema da morte não é mais do que isto. Nós estamos aqui, estamos a falar, estamos a mexer, estamos a conversar uns com os outros e, de repente, uma pessoa morre e não consegue conceber que, estando aqui a falar, a mexer, a comer, a ver cinema e televisão, sei lá, um vivo, vá cair ali numa cova, vá apodrecer e desfazer-se. Quer dizer, é extremamente agressivo, do ponto de vista filosófico, para uma pessoa viva, imaginar isto. Temos uma vantagem. Nós temos só consciência da morte dos outros. Não temos consciência da nossa própria morte, até porque, quando chega a altura, já não temos consciência. De maneira que essa é uma vantagem. Porque se nós tivéssemos, reparem bem, a possibilidade de saber, não, eu ainda vou durar mais 2 horas, ainda vou durar mais 5 minutos, isto era de tal maneira penoso e de tal maneira estranho que já não valia a pena viver.
Realmente essa ideia eu queria só acrescentar, de facto, essa ideia é muito penosa e até dolorosa, pensar que de um momento para o outro, nós que, como já ouvimos esta tarde, temos todas estas manias, estes orgulhos, temos um apego muito grande à nossa vivência terrena, de repente estamos numa fase de transição. Mas repare, de igual modo, o que eu queria acrescentar aqui à discussão era, também para nós, seres humanos, no Alcorão há uma passagem que diz: da terra vieste, para a terra ireis e da terra ressurgireis uma segunda vez. Portanto, falar objetivamente do dia do juízo final e do julgamento. Para os muçulmanos também não é possível a cremação. A cremação também não é permitida no Islão, especialmente considerando duas questões. A primeira, o regresso, como o Dr. Roá disse bem, ao pó. E, portanto, Deus criou-nos do pó e da terra, e para a terra iremos. E por isso é que, repare, os muçulmanos são sepultados sem qualquer tipo de caixão, só simplesmente numa mortalha, exatamente para haver esse contacto direto com a terra e as coisas serem feitas de forma simples e humilde. E, em segundo lugar, em relação ao fogo, não é? Porque o fogo é uma invenção, é verdade, foi-nos permitido, a dada altura, o uso desse fogo, não é? E, de facto, nós sabemos qual foi o impacto que o fogo teve até nas civilizações modernas, não é? Foi um momento de grande transformação, mas existem fortes alusões e narrativas que, de facto, associam o fogo ao fogo do inferno. E, portanto, quer dizer, esse fogo não é-nos permitido usá-lo para destruir aquilo que é o corpo que nos foi confiado por Deus. E, portanto, a ideia central é esta. Os cristãos, nas três religiões abraâmicas, são aqueles que, afinal, também acreditando na vida eterna, admitem a cremação. Os cristãos são aconselhados a manter o hábito de enterrar os seus mortos, porque é a forma de melhor simbolizar aquela situação de espera pelo momento em que o corpo será outra vez unido à alma na ressurreição final. Mas quem não seguir o conselho? Não é isso. Este conselho existe como conselho, portanto não é uma obrigação. Está, porém, permitido que quem queira possa optar pela cremação, desde que com isso não esteja a significar que não crê na ressurreição dos mortos. Portanto, e o problema aí seria a falta de fé católica propriamente do que o gesto em si próprio. Em todo o caso, o que também se diz, e agora num esclarecimento que surgiu creio que há um ano, é que as cinzas não devem ser privatizadas, portanto, devem ser colocadas num lugar sagrado. Portanto, deve haver lugares nos cemitérios, ou mesmo nas igrejas, onde se guardem os restos dos nossos mortos. Portanto, sabemos que há outras pessoas que, com a prática da cremação, associam depois outras, que é o modo de conservação das cinzas. Pode ser a redução a um diamante, colocar ao pescoço, etc. Enfim, uma série de gestos eventualmente respeitáveis e com motivações, mas que do ponto de vista religioso católico não faz sentido e são desaconselhados. Mas só há aqui um aspecto que eu gostaria de salientar, é que no caso da cremação, por exemplo, há uma destruição do corpo. Enquanto quando o corpo é sepultado, nós sabemos que ele se decompõe, não é? A carne não fica lá, evidentemente. E, aliás, a remoção das ossadas, que no caso do Islão não existe, se virmos nos cemitérios, principalmente nos países de maioria islâmica, o que acontece muitas vezes é a colocação de cuios a uns metros abaixo do solo, para que depois se possa colocar outro corpo por cima, se possa sepultar outro corpo por cima. Mas, na realidade, não há remoção das ossadas. Ou seja, os ossos muitas vezes podem não se decompor, mas a carne, evidentemente, e o corpo decompõe-se. Agora, o que nos faz uma certa impressão e que nos faz espécie é, de facto, nós, numa ação deliberada, voluntária, estarmos a destruir um corpo e estarmos a queimá-lo, especialmente, não é? E, portanto, isso não faz sentido. Para nós, o túmulo é perpétuo. Em alguns cemitérios pode-se também enterrar em camada, como no Islão. Mas nós, o corpo é posto numa mortalha junto da terra mesmo, sem qualquer caixão. Lembro-me que quando começou a comunidade islâmica aqui em Portugal, foi presidente da comunidade islâmica um colega meu de curso, o Mussomar, e eu fui com ele à Câmara e foi-lhes autorizado um talhão no cemitério do Alto São João, mas não foi autorizado enterrar diretamente na terra,
E então os muçulmanos fizeram um pequeno truque. Um estratagema. Um estratagema. O caixão tinha um fundo perfurado e de um material mais perecível para que o corpo ficasse em contacto com a terra. Aliás, ainda hoje, se me permite, de facto isso acontece. Hoje nós temos a crença e ensinamos, felizmente, aos mais novos que quando as leis do país, o caso, por exemplo, da autópsia, já que estamos a falar de morte, não é? Quando a lei assim o obrigue, infelizmente, muitas vezes a religião vê-se compartimentada, até por ignorância, e sujeita a este circunstancialismo. Mas o que é facto é que, por exemplo, em alguns casos, quando há obrigatoriedade, imagine-se, por exemplo, o caso de uma pessoa que padece de uma doença ou de uma enfermidade e que, portanto, o corpo liberta um odor ou que não é, por razões de saúde pública, aconselhável sepultá-lo só com uma mortalha. Faz-se uma espécie de caixão num aglomerado de madeira fina que é muito mais perecível do que um caixão tal e qual como o conhecemos nos dias de hoje, não é? Muito bem. Vou propor que regressemos ao ponto inicial da nossa conversa, que é o sentido da morte, que entramos agora aqui numa discussão técnica. Eu gostava de voltar a uma afirmação que ouvi esta tarde, por parte do médico Nuno Gil, que me impressionou muito, aliás, toda a exposição que aqui ouvi, em que ele dizia que a morte é uma poderosa afirmação da vida. E gostava de perguntar ao Pedro Gil o que é que entende, que eco tem esta afirmação na fé católica. Bom, eu diria que, a partir do momento em que nós focamos a atenção sobre o que a morte é, a forma como a vida é vivida passa a ter necessariamente que ter uma leitura condicionada por esse foco. Eu continuo a achar que tanto uma coisa como a outra só são boas notícias, e eu creio que temos uma intuição de que a vida é uma boa notícia, apesar de às vezes estar um bocadinho nublada, e que a morte promete algo que pode ser muito bom. Mas isso tem a ver com o facto de nós não termos, por destino, estar entregues apenas aos amores que acabam. Todos nós temos essa experiência que haver pessoas para quem a nossa existência tem todo o significado e, portanto, que celebram os nossos aniversários e que ficam contentes de nos ver, é das coisas mais gratificantes numa vida que tem imensas dificuldades diárias. No dia em que não houver ninguém que se lembre de nós, esse é um dia em que nós temos que despertar para uma realidade dura, que é para que é que nós vivemos. Ora, também, se na vida futura não houver alguém que definitivamente nos possa dizer és bem-vindo, esta é a tua casa e eu vou ver contigo eternamente, então essa eternidade não sinto que seja uma boa notícia. E por isso eu quero só dizer que, sim, tanto a vida como a morte podem ser boas realidades e vividas com uma certa tranquilidade, na medida em que nós sabemos que essa pessoa que nos espera não falha e não morre. E essa é a boa notícia, creio eu, que temos da revelação, é que temos um Deus que nos disse que assim estava. Estava em situação de espera, que no caso do cristianismo temos a noção que, além disso, resolveu Ele próprio fazer-se um de nós e Ele próprio morrer para não sermos nós a morrer. Ele próprio ressuscitou e apareceu, feito corpo, e, portanto, quando falamos da ressurreição dos corpos, não estamos a falar apenas de uma narrativa fantasiosa que pudesse ser verdade, portanto, não é uma ficção científica, e tudo isso constitui um encadeado de boas notícias. Para os muçulmanos, a morte também é uma afirmação da vida? Pode ser? Que é que esta afirmação de hoje à tarde tem para um muçulmano? Olha, na realidade nós encaramos a morte como sendo uma coisa natural e na realidade aquilo que eu acho que as religiões, em especial o Islão, de certa forma promovem é um bocadinho oposto àquilo que é, no fundo, a nossa atualidade recente. Quer dizer, nós, nos últimos anos, especialmente nas últimas gerações, temos vindo a tentar combater a mortalidade quase e ficarmos com uma convicção generalizada de que somos imortais, ou que se algum de nós inventasse um elixir da juventude ou da imortalidade, se calhar esse era um grande desejo. Mas é justo gostarmos de viver.
Evidentemente que sim, evidentemente que sim. Aliás, quando o Pedro diz, é muito interessante, quando o Pedro diz que, na realidade, isto é uma realidade dupla, porque, por um lado, nós termos a convicção ou certeza que a vida após a morte é eterna, por um lado parece-nos bem e parece-nos fazer mais sentido que assim seja, e todos os textos religiosos, pelo menos destas 3 religiões aqui sentadas à mesa, de facto falam disso, mas, por outro lado, eventualmente pode parecer assim, é difícil lidar com essa realidade infinita. E, portanto, por isso é que depois as religiões também falam, especialmente no caso do Islão, que têm imensas narrativas sobre como é que será o paraíso com rios de vinho. Como sabe, os muçulmanos não bebem álcool, mas na realidade no paraíso vão poder beber. E, portanto, aquilo é quase como se fosse um playland ou assim, um parque de diversões, digamos assim, da vida após a vida aqui no mundo. Com muitas diversões, aliás. Com muitas diversões, algumas delas que não são tão politicamente corretas e, portanto, eu vou abster-me de citá-las. O que é facto, e eu gostava de deixar aqui esta metáfora, as religiões e o Islão em especial apelam a uma reflexão e, portanto, sugestionam que nós passemos nesta terra com um propósito. E qual é o objetivo da estada do ser humano na terra? Em primeiro lugar, a adoração a Deus. E, em segundo lugar, não deixarmos que a nossa vida finita, efêmera e muito curta, não é? A nossa passagem aqui na Terra seja algo em vão. E, portanto, para isso devemos ter atitudes piedosas e virtuosas e viver em conformidade com os desígnios de Deus. Para terminar, dizer-lhe que o profeta Muhammad deixou-nos a referência de que o bom muçulmano pensa na morte 7 vezes por dia. E, portanto, mais uma vez, isto promove a humildade e a consciência ou convicção que há de chegar um dia que nós vamos chegar ao fim. E também nos deixou a ideia, para terminar... Isso é muito interessante. Pensa na morte 7 vezes por dia. E pensa com que sentido? Com que objetivo? Pensa com o sentido de... O sentido de medo, não, o sentido de regresso. De esperança, o sentido é verdade, de ainda... fim da humanidade. Ainda bem que o Henrique pergunta isso, porque, infelizmente, muitas vezes as coisas são mal ensinadas, não é? Nós, às vezes, ouvimos pessoas com responsabilidade dizer para pensar na morte 7 vezes, e quer dizer, isso é assustador, não é? Quem é que pensa na morte 7 vezes? Quase que nos levaria a pensar, será que o Islão é uma religião mórbida, uma religião que pensa na morte? Será que há um apelo à morte? Não, há um apelo à vida, mas também há um apelo à vida eterna. E o apelo à vida eterna é superior ao apelo à vida passageira. Então os muçulmanos devem pensar na morte ou devem pensar na vida eterna? Devem pensar na morte como transição para a vida eterna. A morte é um meio para chegar a um fim. E esse fim é chegar ao céu e ao contacto com Deus. Se nós temos a possibilidade de, no paraíso e no céu e na vida do Ákhira, na vida eterna, na vida para além da morte, estarmos em contacto com Deus e usufruir dos tais rios de vinho do paraíso, então, enfim, todos nós ambicionamos e desejamos essa vida. Para lhe terminar, dizer que um exemplo do que eu me socorro muitas vezes é o muçulmano e o crente deve estar e andar neste mundo como um barco flutua sobre a água. Ele precisa dela para viver, portanto, nós precisamos do mundo para a satisfação das nossas necessidades. Nós comemos, bebemos, dormimos e por aí fora, mas não podemos mergulhar no mundo. E, portanto, se um barco, cujo propósito é exatamente flutuar sobre a água, se ele mergulha, ou vira submarino ou afunda, não é? E, portanto, essa é a ideia central. Para os judeus também pensam na vida eterna e na morte todos os dias? Ou olham para a morte como o fim da humanidade? Não. Não. Vamos lá ver. Quando alguém morre, um homem, por exemplo, e uma mulher, tem uma oração. Na altura... São diferentes? Para um homem e para uma mulher? Sim. Para as senhoras é mais poética e diz-se que não haverá joia nem pérola melhor do que esta mulher que acabou de partir. Para um homem, e porque, enfim, há uma tradição masculina nestas religiões, diz-se o seguinte: o momento da morte de um homem é mais importante que o do nascimento, porque no nascimento não se sabe quem vai ser e no momento da morte sabe-se quem foi. E esse, digamos que é um princípio, um primeiro princípio de julgamento daquilo que uma pessoa foi. E se
se a pessoa foi... Também porque a morte é um nascimento para essa vida eterna, Exatamente. não é? E se essa pessoa foi uma pessoa de grande elevação espiritual, ele tem ainda uma oração mais marcante desse tipo de vida. Por exemplo, se ele foi um rabino que serviu a sua comunidade, que foi um homem cheio de virtudes, etc., tem uma oração especial. Qualquer homem que tenha uma missão, digamos, que tenha sido útil à humanidade, tem esse... Quem decide essa oração especial? Os próprios homens. Mas aí os homens não estão a fazer de Deus a reconhecer méritos especiais nesse defunto? Porque há aqui uma ideia. Desde a destruição do segundo templo não há sacerdotes. O rabino não é um sacerdote. É um guia espiritual aceite, que é uma coisa diferente. Tanto que na tradição judaica o rabino não pode ser um judeu profissional, isto é, tem que ter uma profissão. O mesmo acontece no Islão. Tem que ter uma profissão. Tem que ser qualquer coisa. Pode ser médico, pode ser advogado, sapateiro ou eletricista. Mas tem que ter um meio de sobrevida económico. E não pode usar a religião, ou não deve usar a religião, como meio de troca, enfim, de dinheiro, ou ser pago para isso. Evidentemente que o mundo mudou e agora já existem rabinos de formação rabínica e que são contratados, enfim, mas não é a tradição judaica. Não é. A ideia de um rabino é um homem que é guia espiritual e aceite pela comunidade. É, digamos, eleito. Escolhido por quem? Escolhido pela comunidade também. Exatamente, sai da comunidade. Mas o sacerdote vivia da sua função sacerdotal. Como? O sacerdote vivia da sua função sacerdotal, enquanto existiu o sacerdócio, propriamente. Exatamente, nessa altura. Sim. Mas, como no Islão, como temos uma descentralização, uma grande descentralização religiosa, o rabino é sempre a autoridade espiritual daquela comunidade. Aliás, reparar, para comprovar isso, nós, por exemplo, para liderar as orações, o imã é aquele que lidera a oração, não é? Se eventualmente houver alguém, o critério que preside, por exemplo, para alguém liderar a oração é o conhecimento religioso. Exatamente. Mas na ausência de um sacerdote ou de um ministro de culto, na verdadeira acessão da palavra, um ancião, a pessoa mais velha, a pessoa com mais conhecimento pode e deve liderar a oração e, portanto, isso comprova aquilo que... Nós, no judaísmo, a única coisa que precisamos nem sequer é de um templo ou de uma casa. A oração pode-se fazer em qualquer local, desde que haja 10 homens. Porque a oração tem que ser testemunhada por pelo menos 10 pessoas. Muito bem. Eu gostava muito de continuar esta conversa. Infelizmente, o nosso tempo de programa está a chegar ao fim. Poderíamos continuar a conversar sobre o tema do programa de hoje, que gravámos em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, no âmbito do primeiro Congresso Internacional A Morte, Leituras da Humana Condição. Eu agradeço particularmente a Joshua Roy, que hoje aqui esteve como judeu a representar também a fé judaica, e, como de costume, também Pedro Gil e Khalid Jamal, que comigo, Henrique Mota, fazem este programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Rui Fonseca e acompanhamento de Cristina Condinho. Nós voltamos 2 a 8 dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.